O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. E é com essa frase de Mahatma Gandhi que eu inicio o vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre perdão, sobre como o ato de perdoar influencia o seu cérebro, o seu comportamento e a sua vida de forma geral. E é claro, tudo isso de acordo com os conhecimentos científicos. Eu vou trazer aqui o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa que está com raiva, que está com ódio, ou o que acontece na cabeça dessa pessoa se ela acabar exercendo a gratidão. E se você ainda não me conhece, meu nome é Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago vídeos sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, saúde mental e tudo mais que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento, tá bom? Então, sem enrolação aqui, vamos lá para o conteúdo. Com certeza você já passou algumas noites em claro por ter brigado com alguém, talvez o seu namorado, a sua namorada, um amigo, alguém próximo de você, ou às vezes até alguém que você nem considera tanto, não é uma pessoa muito importante na sua vida. Mas aquela situação voltava e voltava na sua cabeça e você não conseguia dormir de jeito nenhum, não é? Isso já aconteceu com a maioria das pessoas. E se a perturbação não foi na hora do sono, foi em outro momento do dia, enquanto você estava trabalhando, estudando, você não conseguia se concentrar ali no que você tinha que fazer, porque aqueles pensamentos daquela situação ruim ficavam vindo o tempo todo, ou até pensamentos piores, né? Relacionados a algum tipo de vingança ou retaliação, uma maneira de punir aquela pessoa, né? E eu não estou prevendo tudo isso aqui porque eu sou vidente não, tá? É que quando a gente estuda o cérebro, entende o que está acontecendo na cabeça de uma pessoa que está passando por essa situação, é muito simples, muito fácil de prever o comportamento dela ou o que ela está sentindo realmente. Quando você se encontra nesse estado, existe uma alteração na sua reatividade cardiovascular, um aumento dos seus hormônios do estresse, como o cortisol, e toda a ativação do seu sistema nervoso simpático fica maior. Esse é aquele sistema que eu já comentei que te prepara para a luta ou fuga, para uma situação de perigo. Um dos autores de um dos artigos que eu estudei para trazer esse conteúdo aqui para vocês até coloca numa frase: o afeto negativo e o sofrimento emocional crônico corroem a saúde. E isso devido a todas essas alterações que eu já comentei antes, mas também porque essa incidência de emoções negativas muito frequentes, ela é relacionada também, ela é correlacionada a problemas, transtornos de saúde mental como depressão e ansiedade clínica. Por isso, galera, entendam que eu não estou passando aqui para vocês sobre que perdão é ser bonzinho, é ser bobo, ou muito menos exercer o perdão para trazer boas energias do universo. Eu acho que ficou muito simples, muito claro de entender aqui que na realidade a raiva, o ódio, que é o contrário do perdão, né? Você pode dar um nome para esse sentimento da forma que você quiser, mas que tudo isso prejudica a sua vida, prejudica a sua saúde e que o perdão é uma coisa boa para você, tá bom? Mas dando um passinho para trás, eu acho que é muito importante a gente entender realmente o que é o perdão. Porque muitas pessoas acham que perdão é você aceitar qualquer coisa que aconteça com você, é você aceitar de volta uma pessoa na mesma posição na sua vida, né? Esquecer tudo aquilo que ela fez, ou às vezes até pior, né? Você ignorar qualquer situação, acabar continuando vivendo da mesma forma e ficando ali às vezes até exposto para passar por aquela situação de novo. E não é isso, tá, gente? O perdão, por definição, significa se livrar de algo, né? No caso aqui, se livrar, dispensar emoções negativas, dispensar ali às vezes uma impressão, uma sensação que você tem de que tem que sanar uma dívida, de que você tem que resolver alguma coisa. Então, perdão é se livrar de alguma coisa. E isso é algo muito mais interno do que externo na realidade. É você se livrar, às vezes, de um ódio, de uma raiva, de um sentimento de vingança que fica dentro de você. Você se livrar de ficar ruminando aquela situação ruim, ruminando aquele sentimento negativo, de ficar pensando naquilo o tempo todo. É para você, não é para os outros. Agora, se isso vai ter um reflexo, você vai externalizar para talvez conversar com uma pessoa e voltar a ter uma relação com ela, seja de amizade, familiar ou relação a dois,
não importa. Na realidade aqui eu estou falando sobre você, sobre algo interno, tá bom? Se você vai externalizar isso ou não, já é outra conversa. Entendido isso, entrando aqui na parte mais cerebral do assunto, o perdão sempre se inicia em um processo cognitivo e emocional. Porque se a gente está nesse estado de alteração emocional, com esse turbilhão de emoções negativas o tempo todo por conta dessa situação, não é só consultando as emoções que a gente vai resolver esse problema. A gente precisa de um nível de processamento superior, um nível cognitivo, que ele fica distante aí dessas regiões chamadas quentes do cérebro, para conseguir fazer o que a gente chama de um processo de reavaliação. No caso de uma reavaliação buscando o perdão, várias áreas do seu cérebro acabam trabalhando para isso, como o lóbulo parietal inferior, o precúneus, mas principalmente a porção lateral do córtex pré-frontal. São várias regiões ali, mas é o córtex pré-frontal lateral como um todo, que é a região do seu cérebro que comanda a parte cognitiva das suas emoções. É você conseguir fazer uma reflexão, repensar sobre as suas emoções. O que, como consequência de uma boa regulação, de uma boa ligação entre essas áreas, acaba diminuindo aquele seu afeto negativo, todas essas emoções negativas com essa situação e, é claro, você acaba também se livrando de todos aqueles efeitos adversos de toda essa situação emocional nociva. E talvez se você já me acompanha aqui há um tempo, você vai perceber que tem alguma semelhança com o que eu disse naquele vídeo sobre como ser mais racional. E faz muito sentido se você pensou isso, porque no final das contas, uma das coisas que eu falei lá foi sobre reavaliação, sobre trazer uma parte mais cognitiva para suas emoções. Aliás, eu vou deixar linkado esse vídeo aqui em cima, porque ele é bem complementar com esse assunto que eu estou tratando aqui hoje. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, porque os vídeos aqui eles têm ligação entre si, eles são complementares de alguma forma e todos eles vão servir como uma ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu autoconhecimento e para a sua saúde mental como um todo, tá? Mas continuando aqui, esse processo de reavaliação, no final das contas vai ser você tentar ressignificar toda essa situação, você refletir sobre aquilo e no final acabar enxergando que isso provavelmente nem merece tanto a sua atenção, de que isso não vai resolver os seus problemas do presente ou do futuro, ou seja, que não vale a pena você ficar pensando e ruminando tudo isso o tempo todo. É um posicionamento no final verdadeiramente estoico, é você se preocupar com o que você pode controlar e que pode ser positivo para a sua vida e não se preocupar com o que já passou e o que você não vai conseguir mudar de forma nenhuma. E a intenção desse vídeo aqui não é te ensinar como perdoar, tá? Mas provavelmente você entendeu, ficou bem claro aí toda essa parte, esse modo de perdão que é a reativação, né? Mas além dessa parte mais reflexiva de perdoar, esse modo de perdão, também existe uma outra coisa que eu preciso comentar, que é a parte daquelas outras duas regiões do cérebro que eu comentei, que é o precúneus e o lóbulo parietal inferior. A ativação dessas duas regiões sempre acontece e é muito importante nesse processo, porque são elas que vão te permitir fazer uma tomada de perspectiva, que é basicamente você enxergar toda essa situação de uma outra visão e acabar tendo um pouco mais de empatia também. Porque mesmo que você não concorde com uma coisa que aconteceu ou com o que uma pessoa fez, a ativação dessas regiões te ajuda a enxergar aquilo como algo não tão ruim assim, algo que não é tão prejudicial ou que não foi tão negativo de uma forma geral. Geralmente, de início, e principalmente ali na situação do problema em si, é muito difícil a gente fazer esse tipo de coisa porque a gente está muito inclinado a se proteger, porque é uma situação de conflito, é natural que a gente se proteja e tenha muitos vieses ali que não permitem a gente refletir de uma forma geral, se colocar, né, nessa outra posição de visão. É normal isso no começo, mas a maneira com que uma pessoa começa a pensar e começa a tentar encarar uma situação emocional no momento posterior acaba alterando muito como ela lida emocionalmente com aquilo, acaba mudando muito até a sua proximidade com esse problema, para você realmente se importar mais ou menos com ele, né? Então isso tudo acaba mudando o seu quadro emocional.
E toda essa mudança é o que vai te levar a todos os benefícios que a gente tem do perdão. Você vai ter um maior bem-estar emocional, mais saúde cardiovascular e diminuir todo o seu quadro de estresse de uma forma geral. E isso acaba elevando a sua expectativa de vida, porque a gente sabe muito bem hoje que o estresse crônico é relacionado com diversos problemas de saúde. E é legal também eu ressaltar para vocês que tanto a reavaliação quanto aquela tomada de perspectiva já foi utilizada e já foi testada com pessoas e funciona muito bem. As pessoas que participaram de estudos relacionados a isso saíram ali daquele experimento com um maior bem-estar emocional, com um perdão verdadeiro tendo acontecido. E como eu comentei antes, a intenção desse vídeo aqui não é ser uma aula, um manual sobre como perdoar. A bola que eu quero levantar aqui para vocês é o quanto que o perdão vai ser positivo para você antes de mais nada. E te explicar, você entender como que isso funciona no seu cérebro e como que vai ser benéfico, inclusive para a sua saúde. Essa não é uma tarefa fácil e requer tempo e esforço. Mas lembre-se que, diferente do que a maioria das pessoas falam, o perdão não é você se aproximar de algo negativo ou de alguém que foi ruim para você. O perdão é se livrar de algo que está aí dentro te fazendo mal. Agora me conta aqui embaixo nos comentários se você já passou por um momento de perdão importante na sua vida e como que foi essa experiência para você. Comenta aqui embaixo que eu vou olhar todos os comentários, tá? E não esquece de se inscrever se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer melhorar a sua vida de uma forma geral, porque eu solto vídeo novo aqui toda semana, tá bom? Um abraço e até a próxima.